Bom dia, que a graça de Deus esteja com você. Hoje é quinta-feira, quinta de adoração. Se você tem a oportunidade de ir para uma missa, para uma igreja, vá, adore ao Senhor. Hoje é o dia propício para isso, né? Toda quinta-feira na Igreja Católica é dia de adoração. Há algum tempinho eu venho percebido algumas condutas em mim, né? Coisas que eu achava, né, que eu não tinha. Não vou dizer defeitos, né? Porque a obra do Senhor ela é perfeita. O pecado é que nos desfigura. Mas alguns pecados mesmo em mim que eu pensava que eu não tinha. E um deles é a questão da falta de caridade com o outro. Muitas vezes a gente associa caridade a fazer um bem para as pessoas mais necessitadas, né? Por exemplo, se você passa, vê alguém na rua, no sinal pedindo dinheiro, comida, enfim, você vai lá e dá, né? Você faz uma caridade de doação de roupas, você faz uma caridade de dinheiro, você faz uma caridade de trabalho voluntário indo em um determinado local para fazer visita, enfim, né? As suas práticas de caridade. Só que aí abriu-se para mim uma vertente de caridade que na minha vida era desconhecida. Por exemplo, a prática de caridade com aqueles que são muito diferentes de mim no sentido das relações pessoais. Então, eu sou uma pessoa que sou resolutiva. Eu gosto de resolver, gosto não, né? Mas vamos lá, quando se apresenta um problema para mim, eu não fico pensando por que isso está acontecendo comigo ou, ai meu Deus, eu penso assim, tá, o problema está aí, está dado, qual as possibilidades que a gente pode resolver isso, tá? Como é que a gente resolve? Então, eu vejo um problema, mas eu quero pensar também na solução. E o que muitas vezes, né, me incomodava nas relações interpessoais com as pessoas era que, obviamente, ninguém é igual a você. O óbvio, nesse sentido, precisa ser dito, inclusive, para você mesmo, né? No meu caso, na situação que eu estava vivendo para mim. Elas não são como você. Muitas pessoas vão ter uma dificuldade justamente de analisar o problema e ver uma possibilidade de resolução ali. Enquanto que, para você, muitas vezes, a resolução se parece muito clara. Tá muito óbvio, sabe? É como você visse um problema como sei lá, vou dar um exemplo aqui de dona de casa. Você tá catando feijão, você tá vendo uma pedra no feijão. O que é que você vai fazer? Você tira a pedra do feijão. Você resolveu, né? Você tá catando, você tira a pedra do feijão. Só que tem pessoas que elas não são assim. E eu me peguei nos últimos dias, né? Faltando caridade com as pessoas desse jeito. Por quê? Porque às vezes eu esperava que elas tivessem um comportamento como o meu, de resolver, de olha, o problema tá aqui, vamos tentar resolver isso aqui, bora fazer isso. E isso, né, tava demonstrando, principalmente em mim, uma frustração e uma soberba também, pensando assim, né? Ai meu Deus, como é que fulano não resolve isso? Como é que ciclano não vê que isso é um problema e que já vai lá resolver, sabe? E na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, como é que você quer que tal pessoa resolva isso se ela não tem o mesmo repertório que você tem? E se ela, o temperamento dela, a forma dela agir não é como a sua, você tá exigindo dela, vamos dizer assim, né?
dessa pessoa algo que ela não pode ofertar nesse momento. E você tá não tendo caridade com ela, não tá tendo paciência. Gente, isso pra mim, sabe, foi um banho de água fria. Porque quando tem um mandamento, amar o próximo como a você mesmo, isso é um mandamento do Senhor, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o próximo, porque o próximo é também um outro, é o seu irmão e é um outro Cristo também, né? Se nós que somos cristãos acreditamos que nós somos imagem e semelhança de Deus, a pessoa do meu lado é também imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, é um outro Cristo ali. Só que, e eu achava que esse pecado, daí que diz a palavra de Deus, né? Quem tá de pé, tome cuidado para não cair, porque, enfim, na minha miserabilidade, eu achava que não, eu amo as pessoas, ainda aquelas que me fizeram mal, eu falo, não, Senhor, eu perdoo, eu vou pra frente, eu não quero ficar remoendo isso, mas percebe que como o pecado, ele muitas vezes, ele vai entrando em brechas que você nem mesmo conhecia que existia dentro de você. E esse pecado de não amar o outro da forma como ele é, da forma como ele age, para mim foi muito impactante, porque eu achava que eu tinha sido aprovada nessa prova. E na realidade não. Enfim, e isso tem me ensinado muito, sabe? A ter caridade para além das práticas de caridade. É bom você fazer, sim, práticas de caridade, né? Doações em espécie do seu tempo, né? Das suas roupas, é muito bom. Mas indo além disso, a palavra do Senhor diz: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Mesmo que eu fizesse todas essas práticas de caridade para a igreja, para o outro, mas se eu não tiver misericórdia com o meu irmão, com o tempo dele, né, no sentido de amadurecimento, eu não tô sendo uma boa cristã. Eu não tô na amizade com Deus. Porque a caridade vai muito além de práticas, né? E eu aprendi essa lição. Aprendi não, né? Estou aprendendo essa lição. Então eu deixo essa partilha para você, para que você possa refletir sobre quais faltas, né, você vem cometendo, inclusive de caridade com o outro. Muitas vezes você pode fazer muita boa ação, mas isso mascara a real caridade que é com o outro, que é com o cotidiano, sabe? É ter mais paciência, mais benevolência com o outro, com o comportamento do outro. Enfim, que essa partilha te ajude no dia de hoje, que Deus te abençoe, um santo dia pra gente.